Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu estou com uma pessoa aí do mercado financeiro também, um grande amigo, parceiro. Nós somos colegas, vamos dizer assim, de trabalho. Para você que não nos conhece ainda, clica em inscrever-se neste canal, no meu e no do meu amigo, que eu já vou apresentar para vocês. Podem ver aí, já somos um grande número de inscritos. Está faltando você. Clica em inscrever-se e ative o sininho de notificações. Agora sim, eu quero apresentar ele, meu grande amigo. Sempre estamos aí trocando ideias, agregando informações. Hoje ele tem um conteúdo importantíssimo para passar para você que está iniciando, para você que já está nesse mercado há algum tempo. Ele é o nosso grande amigo, Paulo César. Paulo César, fala um pouco de você para a galera, apresente-se e vamos interagir com eles, ok? Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente agradecer aí o convite do Lucas, meu parceiro. É, Vamos passar um pouco de conteúdo, né? Falar um pouco de algumas informações relevantes. Hoje no nosso meio, né, Lucas, a gente tem muita informação que não dá para ser aproveitada, né? Muita coisa que a gente vê fica muito superficial. Então, o Lucas também vem trazendo um trabalho muito bacana no canal dele, muita transparência. Eu gosto muito das pessoas que trazem transparência e eu acho que se a gente compartilhar um conteúdo de valor aqui, vai ser muito produtivo para quem está assistindo, né? E vamos lá, vamos falar um pouco de gráfico, vamos falar um pouco aí de uma das estratégias que eu utilizo no meu dia a dia, principalmente para índice, mas também se aplica em ações, em dólar, em qualquer ativo que tenha um gráfico para a gente ler, né? Eu vou fazer uma observação aqui, Paulo. Para você Uhum. que está nos assistindo, o Paulo César, ele gosta muito de análise gráfica, assim como eu. Então, você que gosta de análises gráficas, hoje você vai ter um conteúdo privilegiado. Paulo César, pode dar sequência, pode compartilhar sua tela, já está tudo no jeito aqui. Show de bola, vamos lá então, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu separei hoje, essa aqui é a minha tela de trabalho, né? Eu tenho aqui é, minha grade de cotações e um gráfico totalmente limpo, não tenho nenhum indicador além do gráfico para a gente analisar o que eu vou passar hoje, mas é possível você agregar esse tipo de informação, né? Esse tipo de entrada que eu vou passar para vocês, colocando uma média, colocando uma banda de Bollinger, enfim. Mas vou mostrar para vocês que somente com o gráfico, identificando pontos importantes durante o dia, é possível você enxergar tanto o princípio de uma tendência e até mesmo uma reversão de tendência. Quantas vezes, né, Lucas, a gente começa a olhar o mercado, a gente pega um movimento muito grande e acaba perdendo o bonde, né, vamos dizer assim, a gente acaba perdendo aquele movimento, e aí o medo de estar comprando ou vendendo em regiões de exaustão, por exemplo, se eu vejo como o mercado subiu demais, eu vou comprar naquele ponto, eu posso estar comprando um topo, né? E aí é o princípio do mercado, né? Não compre topo e não venda fundo, né? Então, se a gente conseguir identificar pontos no gráfico que a gente consiga enxergar pelo menos até onde a tendência vai, ou até mesmo um princípio de inversão de tendência, eu acho que isso vai ser muito valioso, vai ser muito bom para que as pessoas pratiquem isso, né, antes de fazer, obviamente, na conta real, e vão enxergar que muitas das vezes, na maioria das vezes, isso dá muito certo, tá? Eu vou separar, eu peguei um dia aqui aleatório, vou pegar um dia aleatório aqui no índice, para a gente pegar um exemplo claro de movimento, tá? Eu vou pegar esse dia aqui no dia 7 de julho, vou voltar os candles para a gente conseguir entender basicamente como é que funciona. Quando eu tenho um movimento, por exemplo, no início do dia, o mercado abriu às 9, beleza? Ele abriu às 9, fez um movimento de alta, ele fez uma valorização desse fundo. Em 1 hora e meia, ele subiu basicamente 840 pontos. Então, se eu perdi todo esse movimento, como é que eu faço para identificar se aqui eu posso fazer uma operação de compra ou de venda? A primeira coisa que eu faço, eu utilizo bastante as ferramentas de desenho, né? De estudos, né? Barra de estudos, para que eu consiga enxergar melhor os meus pontos. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço, eu começo a marcar os fundos e topos do gráfico, beleza? Então, se eu marquei aqui um fundo e aqui um topo,
eu vou marcar sempre o fundo e o topo seguinte durante o dia. Então, se eu vejo aqui que ele fez um topo superior ao anterior, isso é básico de análise técnica. A gente sabe que a gente está trabalhando numa linha de tendência de alta. Mesma coisa se os fundos forem ascendentes, beleza? Então, o que eu faço se o movimento do mercado ele começa a mostrar para mim que ele está perdendo essa tendência? Se eu sei que esse fundo aqui, ele foi superior ao fundo seguinte, opa, é o princípio de um movimento que eu gosto muito de fazer as minhas entradas. Então vamos lá, eu tenho uma tendência nesse dia. Deixa eu voltar aqui os candles. Tá dando para ver aí de boa, Lucas? Tranquilo, Paulo. Então, vamos supor, gráfico de 5 minutos do mini índice, o mercado subiu durante 1h30. Ele começa a fazer sinais para mim que ele está tentando reverter a tendência. Eu posso fazer uma entrada na venda, ele perdendo a linha de tendência? Até posso, mas eu não gosto de operar assim. Eu prefiro a confirmação. Tá? Então, qual confirmação que o gráfico vai me mostrar? O pivô. O pivô é sempre o início de uma nova tendência. Então, se ele faz topos ascendentes e fundos ascendentes, eu sei que ele está numa linha de tendência de alta. Tá? Então, eu sei que eu preciso entender que o mercado vai subir até que ele me mostre um sinal de reversão. Um dos fundamentos da teoria de Dow fala sobre isso. Tá? Então, vamos lá. O mercado começa a desenhar uma possível reversão. Aqui ele deixa, por exemplo, aqui ele deixa um fundo menor do que o anterior. Beleza? Isso é o primeiro sinal. Se ele deixou um fundo menor do que o anterior, isso mostra para mim que ele está começando a se desfazer de uma tendência de alta. Então eu espero o próximo sinal. Acho que paciência é uma virtude para quem faz day trade, né, Lucas? Com certeza, Paulo, vou até fazer uma observação nessa sua fala, porque é muito importante. Geralmente, o que acontece? As pessoas, elas veem o mercado abrir às 9 horas da manhã, por exemplo, e aí dá 10 horas, 10 e meia, a pessoa não fez nenhuma entrada e a ansiedade começa a tomar conta dela. E aí o que acontece? Ela acha que naquele dia ela não vai operar e acaba se precipitando no clique, tanto de compra ou de venda. Não era momento dela efetuar uma compra ou efetuar uma venda. E ela acaba fazendo isso, Paulo. O que você está falando é de extrema importância. Por quê? Controle no emocional e estratégia são assim os princípios para você ter um êxito nas operações. Então, bacana, ótimo conteúdo. Pode continuar comentando que nós estamos aqui. Então vamos lá. Eu esperei o mercado se desenhar. Uma das coisas que eu acabei não falando é que eu sempre eu busco operações a partir de 10 horas para frente. Então, de 9 até as 10, eu espero que o mercado se desenhe. Tem a abertura do mercado de ações às 10 horas, eu tenho o Dow Jones abrindo 10h30. Então, tudo isso vai influenciar para o desenho do gráfico para o dia. Tá? Então, eu não preciso. Eu costumo falar isso com o meu público, que o mercado ele é como se fosse um oceano de oportunidades para você fazer as suas entradas. Só que você não precisa entrar em todas elas. Se você souber selecionar as suas entradas, às vezes com uma operação, você faz o seu financeiro do dia. Seja a sua meta grande ou pequena, se você selecionar pelo menos uma entrada bem feita, bem elaborada, você consegue fazer uma operação muito bem estruturada e não precisa ficar se expondo, porque concorda comigo que cada vez que você abre um trade, cada vez que você clica para você comprar ou vender, você está tomando risco do mercado, né? Então não adianta eu ficar clicando o dia inteiro, além de ficar tomando muito risco do mercado, eu estou fazendo o quê? Eu estou financiando todo mundo, eu estou pagando a bolsa, estou pagando corretagem, se a minha corretora não tem corretagem zerada, enfim, são outros assuntos, mas são coisas que a gente tem que se atentar na hora de apertar o botão ali, decidir comprar ou vender, beleza? Mas vamos lá, o que a gente estava falando? Se o mercado se desenha com uma linha de tendência de alta, ele desenha para mim topos e fundos ascendentes. Ele deixou um topo no início do dia, fez um topo no o movimento posterior, fez um topo superior a esse topo é superior a esse, então ele está desenhando uma tendência de alta clara. Agora ele rompe essa tendência, ele faz um movimento de queda, onde ele rompe essa linha de tendência de alta. Então, o primeiro ponto que eu quero observar é se o fundo que ele vai deixar
posterior a esse rompimento da linha de tendência vai ser inferior ao fundo anterior. Nesse caso, ele está sendo um fundo menor do que o anterior. Então, beleza, é o nosso primeiro sinal. O mercado começa a se desenhar novamente. Quando ele me mostra, é nesse candle aqui que eu faria a minha entrada. Olha só. Observa que ele deixou agora um topo, o quê? Menor do que o topo anterior. Ou seja, está totalmente descaracterizado que a minha linha de tendência ela se perdeu. Então eu posso especular uma venda, mas você especularia uma venda onde? Eu venderia agora? Não, eu precisaria que ele rompesse esse aqui, esse fundo aqui. Então eu faria uma venda exatamente nesse ponto aqui. Mas aí, como é que você define se realmente ele vai perder o fundo ou se ele só vai fazer uma confirmação no fundo e voltar a subir? Eu gosto de confirmar esse tipo de entrada através do volume. Deixa eu iniciar aqui, inserir nesse gráfico o volume. Ó, uma das coisas que eu gosto muito de confirmar, né, isso também está na teoria de Down, também é o básico de uma análise técnica, é que o volume deve confirmar a tendência. O que isso quer dizer? Que o volume, se o volume naquele momento, eu estou enxergando que ele está iniciando o movimento de queda, ou seja, um princípio de tendência de baixa. O volume deve confirmar isso. Mas como é que eu vou identificar se o volume realmente está confirmando? Parece que é o mesmo volume, né? Se a gente olhar daqui para frente, parece que o volume ele não tá muito desregular. Aqui é um volume muito alto em comparação aos outros. O que eu gosto de utilizar? Eu vou inserir aqui uma média móvel de 20. Ou seja, deixa eu fechar aqui. O que ele está mostrando para mim? O volume está confirmando que nesse candle, nesse movimento, ele está fazendo um volume acima da média, pelo menos do dia. Ou seja, o volume está confirmando que aqui é um princípio de queda, um princípio de linha de tendência de baixa, um princípio de um movimento de baixa. Então, se eu faço a minha venda aqui, onde que eu colocaria o meu stop? Isso vai um pouco do seu operacional. Se você tem um stop por financeiro, você tem que se atentar a isso. Mas eu gosto de colocar o meu stop nessa região, acima do topo anterior. Por quê? Porque se ele não consegue romper esse fundo, provavelmente ele vem buscar o topo. E eu não posso ter a audácia de fazer uma análise no mercado e não assumir o meu erro quando eu estiver errado. Sempre vai acontecer isso, eu sempre vou estar certo? Não. Mas na maioria das vezes que acontecer eu tiver certo, eu vou querer extrair o resultado financeiro. Mas quando tiver errado, eu preciso assumir o meu erro. Poxa, eu fiz uma análise e ela deu errado. Então o que eu faço? Eu preciso utilizar o stop. Então eu, nesse caso, no meu caso aqui, eu colocaria o meu stop aqui. Tá? Então, nesse caso, eu teria um stop, uma entrada aqui, eu teria um stop de 300 pontos. Se for um stop muito grande, aí entra um pouco de gerenciamento. Eu diminuo o número de lotes, né? Entro com menos contratos, que eu consigo ter um stop desse tamanho. Ou então eu coloco um stop acima da máxima dessa vela. Ficaria um pouco mais apertado o stop, mas eu entraria aqui. E aí o que acontece com o mercado logo em seguida? Ele se desenvolve. Beleza? Então o que acontece? Esse movimento, quando eu vejo que ele fez um pivô, isso aqui nada mais é do que um pivô de baixa, né? O mercado sobe, ele perde fundo, ele perde topo anterior, e aqui ele confirma para mim que ele vai cair, ele vai perder esse fundo aqui, desenhando uma nova tendência para baixo. Então, nessa operação, se eu tivesse realizado essa venda, daqui eu teria conseguido pegar, no espaço de 25 minutos, 790 pontos. Isso com 5 contratos é quase R$ 800. Qual que é o meu risco? Ganhar R$ 800 para perder 400, 300, ou até mesmo se o stop tivesse aqui, 200.
Então, é um tipo de análise, é um tipo de operação que o risco-retorno é muito bom, tá? Uma das operações que eu gosto de fazer durante o dia é essa aqui. Show de bola, Paulo. Parabéns pela explicação. Achei muito bacana você estar passando aí algo do seu dia a dia para o pessoal que acompanha o nosso canal. E você tem mais alguma coisa para estar comentando aí? Olha, basicamente é isso. Eu acho que se a gente conseguir, se ficou bem claro, né? Acho que ficou bem claro como que seriam as entradas, como que se desenha um pivô. Isso serve tanto para baixa quanto para alta, né? Quando a gente tem uma linha de tendência é, de baixa, né? Nesse caso, por exemplo, ele desenhou uma linha de tendência. Poxa, não peguei também essa operação. Eu posso esperar de novo um novo pivô de alta. Mesmo que esse pivô não se desenvolva tanto, né? Eu peguei um dia aleatório aqui, a gente pode selecionar um outro dia também e tentar identificar uma nova entrada. Mas nesse caso, se eu não consigo identificar, olha aqui, ó, o mercado fez um movimento de baixa, ele fez esse movimento, perdeu essa pequena linha de tendência de baixa. O que ele desenha para mim novamente, que a gente acabou de ver? Ele fez topos descendentes, né? Esse topo ele é maior do que esse. Agora, esse topo aqui, ele está superior ao anterior. Ele está me mostrando que ele está fazendo um pivô de alta. Eu preciso identificar agora o que? Os fundos. Olha só, esse fundo, ele é menor do que esse. É superior a esse aqui. Ainda tem uma tendência de baixa clara. Agora, se o próximo fundo é superior, igual o que mostra para mim aqui, onde que seria o meu ponto de compra? Porque ele está desenhando um pivô de alta. Então, eu compraria rompendo esse topo. Por quê? Os topos anteriores eram topos descendentes, ele desconfigurou a linha de tendência, né? Essa pequena linha de tendência de baixa, como? Com topo superior ao anterior e fundo superior ao anterior. E aí o que eu faria? Eu compraria aqui. O volume confirmou? Volume acima da média. Está confirmado. Posso comprar? Posso. Onde está meu stop? Meu stop estaria aqui, perdendo o fundo anterior. Se ele faz essa tentativa de rompimento do topo, não consegue, eu preciso estopar a operação pelo menos abaixo do fundo anterior. E aí a gente vê o mercado se desenvolver de novo. Ó. Só nesse pequeno movimento, se eu tivesse feito exatamente a compra rompendo esse topo, eu teria pegado aqui mais 200 pontos. É isso mesmo, show de bola. Paulo, vou fazer uma observação também que você falou, que é de extrema importância, é o que eu sempre venho afirmando nos vídeos, né, que eu passo no canal. Você falou sobre gerenciar loss. As pessoas, nós devemos ter a consciência que temos que buscar uma porcentagem diária, tanto se ela for positiva, quanto se ela for negativa. O que acontece com a maioria das pessoas, porque assim como você, eu recebo bastante mensagens, você sabe disso, as pessoas tentam reverter um resultado negativo e esse resultado acaba se tornando mais negativo ainda. Então, você precisa ter uma porcentagem diária que você está disposto a perder e uma porcentagem diária que você está disposto a ganhar também, porque tem pessoas que ela alcança a porcentagem de ganho no dia, Paulo, só que ela vai buscar mais, acaba perdendo o que ganhou e até mesmo parte da banca ou a banca toda. Então, você precisa ter metas diárias. É o que o Paulo acabou de falar e mostrou graficamente falando. Então, Paulo, foi um conteúdo maravilhoso que você passou aí para nós, né? Compartilhou conosco, com o pessoal. E até falando nisso, eu queria aqui passar uma pergunta para o pessoal que está assistindo esse vídeo, para nós interagirmos. Eu queria saber das pessoas, quero que você comente aí nos comentários desse vídeo, se você está gerenciando os seus ganhos ou as suas percas. Se você está administrando isso, se você tem uma porcentagem diária definida. Responda aí para nós, ok? Paulo, você quer fazer mais algum comentário aí? Fique à vontade. Não, Lucas, eu acho que a ideia era essa mesmo. Novamente agradecer aí o convite para
abrindo o espaço no seu canal para a gente trocar uma ideia. Eu acho que esse tipo de conteúdo ajuda muito, principalmente o iniciante. Eu sei que as pessoas que começam no mercado, elas têm. É difícil desenvolver essa paciência, né? Nesse exemplo aqui, a gente teve que esperar basicamente umas 2 horas, 3 horas para fazer uma operação, mas a gente conseguiu mostrar também que a espera valeu a pena, né? Esperar esse tempo durante olhar o mercado e não fazer nada, esperar o ponto exato para você fazer uma operação, vai valer a pena na maioria das vezes, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que ficou bem claro aí. E se alguém tiver alguma dúvida, comenta aqui nos comentários do vídeo. A gente vai estar sempre olhando, respondendo. E é isso, cara. Parabéns aí pela iniciativa de compartilhar o seu conteúdo, o seu conhecimento. E estamos aí para somar forças mesmo. Beleza, eu vou pedir para você interromper o compartilhamento e devolver para mim a sala, para a gente estar encerrando esse vídeo. Quero falar com você mais uma vez que está vendo eu e o Paulo pela primeira vez. Pode olhar o número de inscritos, já somos um grande grupo. Venha fazer parte conosco, venha agregar junto conosco. Lembrando que não estamos aqui impondo nada para vocês, nem falando que vocês têm que operar desta maneira. Estamos compartilhando maneiras que temos resultados positivos com vocês, tá? Então, pessoal, grande abraço. Paulo, quer despedir do pessoal? Eu já despedi aqui. Fiquem com Deus e até o próximo conteúdo deste canal. Isso aí, valeu pessoal. Aproveitem o conteúdo do Lucas é um conteúdo sensacional. E é isso. Um abraço e bons trades para todo mundo.